Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra, 26 dias do nosso estudo, conquistadas pelo coração de Deus. Sifra e Puá eram parteiras hebreias na época do cativeiro de Israel no Egito. O faraó se sentiu ameaçado pelo crescimento da população hebraica e quando ele viu que condições mais duras de trabalho e demandas maiores somente fortaleciam o povo, ele resolveu tentar uma abordagem mais radical. Ele instruiu Sifra e Puá para matar todos os bebês do sexo masculino assim que eles nascessem. Essas parteiras incríveis temiam mais ao Senhor do que ao faraó. Elas deixaram que os bebês vivessem e explicaram ao faraó que as mulheres hebreias eram mais fortes do que as mulheres egípcias e tinham seus bebês antes de que as parteiras chegassem. Sifra e Puá não sabiam que um daqueles meninos, nascido naquela época, seria o homem que Deus usaria para libertar o seu povo. Elas não sabiam que o resgate do seu povo viria de um dos meninos que elas haviam salvado. De fato, contrariar o faraó poderia ter-lhe causado consequências terríveis, mas essas mulheres agiram com integridade, lealdade e amor a Deus. Elas fizeram o que era certo porque era a coisa certa a fazer. Porque Sifra e Puá decidiram deixar os meninos hebreus vivos, Moisés nasceu. Moisés foi escondido por sua mãe, encontrado pela princesa, criado no palácio, tornou-se um fugitivo e então foi chamado por Deus para libertar o seu povo. Por meio deste homem, Deus guiou os israelitas para a liberdade e para a terra que Deus havia lhe prometido. Deus abençoou Sifra e Puá, favorecendo-as e dando a cada uma delas sua própria família, porque elas o temeram e obedeceram. Elas não tinham ideia de que a sua obediência desempenharia um papel importante no plano de Deus de salvar, libertar e redimir o seu povo. Quando vivemos lindamente rendidas ao Senhor, nós deixamos um legado de fé que impacta gerações. As decisões que fazemos a cada dia, as pequenas atitudes de obediência, os grandes passos de fé e tudo mais, quando feito para a glória de Deus, irá impactar o seu reino de maneiras que nunca poderíamos imaginar ou esperar. Que possamos ser mulheres fiéis nas nossas decisões diárias, confiando em Deus em qualquer circunstância que Ele tenha planejado. Nosso texto bíblico está em Êxodo, capítulo 1, do verso 1 ao 21. Oh, minhas queridas, falar sobre obediência é fácil, falar é fácil. O difícil é executar, é pôr na prática. Só que a obediência muda histórias. A obediência leva não só nós, mas quem está à nossa volta a viver coisas extraordinárias. Sifra e Puá, resplendor e beleza. Esse é o significado do nome delas. Não tiveram medo de Faraó. Sabiam que a vida delas estava em risco, mas elas preferiram temer a Deus, obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Nisso, mas não está nada escrito quais eram as regras que elas deveriam seguir. Não estava escrito em papel, mas estava escrito na consciência delas. Quem elas eram? Parteiras. Parteiras fazem o quê? Ajudam as mães a trazer crianças vivas ao mundo, não mortas. E isso tem a ver com a índole, com o caráter, com o propósito de Deus implantado em nós. Qual era o propósito de Deus para essas mulheres? Ser parteiras e trazer crianças vivas ao mundo. Esse era o trabalho delas. Muitas vezes nós temos o propósito de Deus implantados em nós, mas por causa do nosso cenário, do nosso contexto, daquilo que estamos vivendo, as ameaças, nós deixamos de fazer aquilo que nascemos para fazer, por causa do medo, por causa do instinto de sobrevivência e inúmeros fatores. Então o Senhor nos convida nesse dia a ser obediente ao propósito. Para aquilo que Deus te chamou, faça, independente do que vai te acontecer. Lembra de Esther? Se tiver que morrer, morrerei. Mas ela estava dizendo o quê? Morrerei fazendo aquilo que fui chamada para fazer. Essa é a lição de hoje. Vamos orar? Pai,
quero te pedir que traga à memória, ao coração da minha irmã, o propósito para que ela existe. Algumas têm o propósito de ser uma advogada. A outra, o propósito que o Senhor implantou é de ser uma intercessora. A outra, o propósito que o Senhor implantou é ser uma dona de casa. Ela não vai sair para trabalhar, ela não vai se formar em nenhuma faculdade, mas parece simples o que o Senhor deu a ela, e as vozes do mundo externo estão dizendo para ela que ela tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer o outro. Não deixe nenhuma de nós negligenciarmos aquilo que o Senhor nos deu para fazer, negligenciar o lugar que o Senhor nos plantou. Nos ajude a agir em sabedoria e em amor, sendo fiéis àquilo que o Senhor nos chamou para ser. Sifra e Poá foram fiéis e a nação israelita continuou crescendo quando esteve na mão delas o poder de destruição. Nos ajude a ser bênção, a ser vida, no momento em que tudo for negativo e estiver na nossa mão o poder da decisão. Oro pedindo graça, sabedoria e ousadia. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, querida. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo.